Chapeuzinho Vermelho, a história que não te contaram. Era uma vez em uma vila cercada por densas florestas, uma menina conhecida por todos como Chapeuzinho Vermelho. Seu nome verdadeiro havia se perdido no tempo, substituído pelo apelido derivado do manto escarlate que sua avó lhe dera. Uma relíquia de tempos antigos, bordada com símbolos esquecidos. Certa manhã, sua mãe chamou-a para uma tarefa que já se tornara tradição em sua família: levar suprimentos para a avó, que vivia isolada na floresta. "Pegue essa cesta e siga pelo caminho seguro", advertiu a mãe. "Não fale com estranhos e, acima de tudo, não se desvie." Chapeuzinho assentiu, pegando a cesta, mas algo chamou sua atenção. Dentro dela, além dos pães e doces costumeiros, havia um frasco de vidro envolto em um tecido grosso. "O que é isso, mamãe?" A mulher hesitou por um momento antes de responder. "Um remédio para sua avó. Algo muito importante." Mas a verdade era muito mais complexa. Chapeuzinho partiu pelo caminho conhecido, mas ao contrário das outras vezes, um estranho silêncio pairava sobre a floresta. Não havia o canto dos pássaros, nem o farfalhar das folhas ao vento. Apenas o som de seus passos sobre a trilha de terra. Foi então que ela ouviu o lobo, grande, de olhos profundos como a noite, observando-a entre as árvores. "Para onde vai, menina?" Sua voz era um sussurro carregado pelo vento. "Para a casa de minha avó", respondeu Chapeuzinho, sentindo um arrepio. "Estou levando comida e um remédio." O lobo inclinou a cabeça. "Um remédio? Para quê?" Ela não soube responder. "Melhor não se atrasar", disse ele, desaparecendo nas sombras. Há coisas na floresta que espreitam as distraídas. Chapeuzinho engoliu seco e apressou os passos. Ao chegar à cabana da avó, algo parecia errado. A porta entreaberta rangia ao vento. Um cheiro estranho impregnava o ar. "Vovó?" chamou Chapeuzinho, empurrando a porta. Lá dentro, à luz trêmula de uma vela, sua avó estava na cama, pálida, os olhos fundos e brilhantes. "Entre, querida." "Venha mais perto." A voz dela soava diferente, quase errada. Chapeuzinho hesitou, notando algo nos olhos da avó. Um brilho âmbar, feroz, diferente do que lembrava. Foi então que se lembrou das palavras do lobo, e entendeu. Sua avó não estava doente, estava mudando. E aquele frasco que carregava na cesta não era um remédio, era um veneno. Chapeuzinho recuou um passo. "O que aconteceu com você, vovó?" A idosa ergueu a cabeça com esforço. A respiração irregular. Sua pele parecia se esticar e seus olhos brilhavam em tons dourados, como os de um animal à noite. "Não beba o chá", sussurrou a avó com esforço, antes de estremecer violentamente. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. O lobo entrou, seus olhos cravados na cena diante dele. Sem hesitar, ele avançou até a cama. "Tarde demais", murmurou. "Eu tentei avisá-la." Chapeuzinho agarrou a cesta e segurou o frasco com força. "O que está acontecendo aqui?" O lobo olhou diretamente para ela. Sua avó foi envenenada por muitos anos. Pequenas doses. Tempo suficiente para que algo dentro dela despertasse. Algo que sua família tentou esconder. "Está mentindo", gritou Chapeuzinho. "Minha mãe mandou esse remédio para curá-la, para terminar o serviço." O lobo rosnou. "Esse frasco não cura, ele destrói." Foi então que a avó começou a se transformar. Seu corpo arqueou-se em um espasmo violento. Suas mãos tremiam, os dedos se alongando em garras. Um uivo primal escapou de sua garganta. "Corra!" gritou o lobo. Mas Chapeuzinho ficou paralisada. Então a avó saltou da cama. Seus ossos estalaram, seu rosto se alongou em um focinho e seu corpo se cobriu de pelos prateados. Os olhos, antes ternos, agora brilhavam como duas chamas vivas. A transformação estava completa. A avó era um lobo. Chapeuzinho gritou. O frasco escorregou de seus dedos e caiu no chão, quebrando-se em 1000 pedaços. O líquido negro espalhou-se pelo assoalho de madeira, fumegando como se tivesse vida própria. O lobo saltou para a frente, colocando-se entre Chapeuzinho e a criatura que um dia fora sua avó. "Você quer respostas?" Ele rugiu. "Então sobreviva. E eu te contarei tudo." Mas antes que pudesse reagir, a avó, ou o que ela havia se tornado, lançou-se sobre os dois. E a cabana explodiu em caos. No meio do tumulto, a criatura recuou por um instante e olhou para Chapeuzinho, um brilho de reconhecimento ainda presente em seus olhos bestiais. "Vovó?" murmurou Chapeuzinho, a voz trêmula. A criatura se aproximou, curvando-se sobre a menina. "Vovó, por que seus olhos são tão grandes?" perguntou, a voz oscilando entre medo e esperança. Os olhos da besta brilharam intensamente. "Para te ver melhor, minha querida." A voz era gutural, entrecortada por um rosnado. Chapeuzinho engoliu em seco. "E por que suas orelhas estão tão grandes?" "Para te ouvir melhor."
O coração da menina batia tão alto que parecia preencher a sala. E por que essa boca tão grande? Perguntou por fim, dando um passo para trás. A avó sorriu, expondo dentes afiados como lâminas. Para te devorar melhor. A criatura avançou com um rugido bestial, mas, antes que pudesse alcançar Chapeuzinho, o lobo se jogou sobre ela, iniciando uma batalha feroz. A cabana tremia com o impacto dos golpes. Madeira se estilhaçava e o vento uivava pela noite. E, em meio ao caos, Chapeuzinho Vermelho finalmente percebeu a verdade. A história que sempre lhe contaram estava errada. A avó não era a vítima. E ela mesma talvez não fosse a mocinha.